Olá, amigos. Eu vou abrir meu coração, tá? Nesse vídeo, mas eu vou ler um versículo não baseado no fato de eu ser mulher, porque o que o Espírito Santo vai focar aqui hoje é nos homens, tá bom? Então, eu vou ler o versículo 25 e de Efésios capítulo 5, versículo 25, diz assim, ó: Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Então, é muito, sabe, eu vi um negócio aqui que me deixou assim, sabe, muito pensativa e veio-se na verdade esse versículo na minha, como se fosse quase na minha cabeça, assim, na minha cabeça, quase que de frente de mim veio esse versículo. Eu não sou casada, porém, gente, vou falar uma coisa pra vocês: casamento não é pra todo mundo, não é. Entende isso na sua vida. Você que é homem, eu falei que ia focar para os homens, porque eu tô lendo um versículo que fala especificamente dos homens, mas é pra mulher também. Gente, vocês têm que entender, esse casamento é pra você. Porque tem coisas que a gente pega, a gente olha, que dá até dó. Casamento não é pra pessoa egoísta. Casamento não é pra pessoa que não quer nada com nada. Casamento não é pra pessoa apaixonada. Casamento é pra pessoa que tem amor. O casamento, ele requer, gente, frutos do Espírito Santo. Ele requer que a pessoa tenha esses filtros de paciência, de bondade. Se você já entra num relacionamento não tendo essas coisas pré-estabelecidas dentro de você, você está entrando para fazer o outro sofrer. Então, como eu falei para vocês, eu vi uma situação aqui que não era minha, né? Porque, como eu disse, eu sou solteira, porém, você fica assim, tem coisa que corta o coração, deixa a gente indignado, mas traz essa mensagem forte do Espírito Santo, sabe? É um clamor do Espírito. É um clamor do Espírito Santo. Por isso que eu coloquei isso aqui nesse vídeo, para falar com alguém. Se você não sabe o que você quer, não case, não arrume uma mulher para você maltratá-la, para você humilhá-la, para você, de repente, tratar a sua mulher de qualquer jeito e você querer ser tratado como se você fosse o rei do mundo. Não faça isso, porque isso é uma coisa que entristece o Espírito Santo. E eu falo que é um clamor do Espírito Santo porque eu sinto essa verdade no meu coração enquanto eu falo isso. Eu creio que o Espírito Santo quer falar com alguém muito específico. Rapazes, homens, não sei qual que é a sua faixa etária. Se você quer casar, você tem que saber exatamente o que é casamento, como é tratar uma mulher, como é cuidar de uma família. Você tem que saber se é isso mesmo que você quer, entendeu? Porque casar para você tratar mal a sua esposa, tratar ela de qualquer jeito, você tem que entender, é isso que eu quero? Será que eu tô pronto para um casamento? Será que eu tô nessa altura? Eu tenho altura para essa responsabilidade? Porque toda responsabilidade que a gente quer na nossa vida alcançar, a gente tem que ter altura para alcançar aquela responsabilidade. Eu sei que hoje em dia na internet as pessoas pregam que elas fazem as coisas mesmo sem ter coisa, porque a gente tem que começar. As pessoas usam isso, né? Vamos começar mesmo sem ter experiência, vamos começar. Nem todas as áreas você pode fazer isso. E casamento é uma delas, que a pessoa ela tem que ter maturidade para poder se aliançar com uma pessoa. Ela tem que saber o que quer. Então, quando você for pensar em se relacionar com alguém, pense na responsabilidade que você tem baseado nesta palavra. Olha só o que está falando aqui nas cartas de Paulo, que o marido tem que amar a mulher como Cristo amou a igreja. Gente, você sabe o que é amar a sua esposa futuramente, ou se você já é casado, como Cristo amou a igreja? Você sabe o que Jesus fez pela igreja? Jesus, ele entregou a vida pela igreja. Jesus veio para a terra, padeceu, foi humilhado nessa terra pela igreja. Jesus sofreu perseguição enquanto ele estava aqui na terra pela igreja. Jesus, ele foi chamado de demônio enquanto ele estava aqui cuidando da igreja, ensinando a igreja. Você sabe o que é isso? Jesus, ele sofreu tudo que ele pode sofrer, ainda mais um pouco pela igreja. E aí você vê hoje meninos, moleques, mimados, que acham que estão prontos para um relacionamento. Muitas das vezes eu falei meninos, moleques, né? Mas eu tô falando aqui homens, porque às vezes você vê homens muito mais velhos com atitudes de moleque que não sabem tratar a sua mulher, que não sabem tratar a sua esposa como deveria ser tratado. Isso é a tristeza do Espírito Santo, tá? Em outro momento eu vou colocar aqui um vídeo também falando das mulheres especificamente, mas aqui o que quer ser retratado aqui agora é como os homens tratam as mulheres, como você futuramente vai tratar a sua esposa, ou como você que já pode ser possivelmente casado, trata a sua esposa, sabe? É isso que você quer? Pensa nisso. Se você quer isso, então faça direito, faça acontecer.
Casamento é todo dia, você tá ali todo dia para a pessoa. Não existem pessoas perfeitas, eu entendo, Deus sabe disso, mas existe altura de responsabilidade e isso vai além de qualquer nível de imperfeição. Você pode ser uma pessoa imperfeita, mas você tem que saber exatamente aquilo que você tem que fazer e aquilo que você não deve fazer. Isso se configura naquela linha da maturidade, da responsabilidade, de você ser um homem feito para assumir aquele papel dentro da relação. Amém? Que você possa receber essa palavra do Senhor com amor para você, essa edificação. Deus abençoe.